Olá pessoal, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. É o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. As leituras serão feitas pela Vânia e pelo Paulo. E eu, Sérgio, farei as preces inicial e final. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar nosso coração, acalmar nossa respiração e pensar em Jesus, o nosso amigo de todos os momentos, pedindo apoio, dando sua luz no nosso entendimento, para que possamos refletir todas as palavras que serão lidas e assim seremos levados ao convívio dos mais elevados, para que possamos evoluir cada vez mais e com isso servir mais. Que assim seja. Vamos em continuidade ao nosso Evangelho. Estamos agora no capítulo 1 do livro 4, item 5, preocupação com a morte. A pergunta é a de número 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? É errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar lhe deva temer. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade, feliz com o bem que fez. Não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Pergunta 942. Algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais, não verão neles o que chamam lugares comuns ou verdades sediças, e não dirão por fim que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Há os que dirão isso, e numerosas, mas muitas delas são como certos doentes, aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Olá, dando sequência aos nossos estudos, vamos fazer a leitura agora sobre desgosto da vida, suicídio. Estão nas questões 943 a 946. De onde vem o desgosto da vida?
que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido uma carga. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou de fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem com efeito favorecer-lhes um instante, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Nessa abordagem inicial sobre o tema desgosto da vida, a gente pode ver uma preocupação com a maneira como nós dispomos do tempo enquanto encarnados aqui. E quanto é importante a gente valorizar esse tempo trabalhando as nossas dificuldades. Nós sabemos que todo mundo está vivendo num mundo de dores e lágrimas, um mundo de provas e expiações. Todos nós temos dificuldades, se não são emocionais, são de qualquer outra ordem que nos abalam. Então, a espiritualidade sempre indica que, além da fé que nós devemos cultivar, dessa força em acreditar que nós temos um Pai bondoso, amoroso e justo que cuida de nós, também pensar que o trabalho é um remédio para as nossas dificuldades. Toda vez que nós fazemos escolhas saudáveis, que nós trocamos um pensamento negativo, um pensamento de tristeza, de dor, um sentimento que também não nos faz bem, por outros pensamentos mais alegres, mais saudáveis, nós vamos mudando muito devagarinho o nosso hálito mental, o nosso hálito emocional, e a ocupação nos ajuda muito a transformar esses pensamentos. A oração, o estudo, a boa leitura, enfim, buscar o bem
na medida do possível, fazendo bem, vendo bem, ouvindo bem. Que Deus abençoe. E agora a prece final, depois dessas leituras tão edificantes, vamos também nos concentrar novamente, elevando o nosso pensamento a Jesus, fazendo essa pequena prece singela, uma conversa entre amigos, agradecendo sempre a presença dele, agradecendo a presença da espiritualidade, que nos conforta, nos ampara e que proporciona esses momentos tão leves e tão necessários na nossa caminhada. Agradecemos sempre, ó Jesus, Deus, nosso Pai maior. Que assim seja.